Sexto volume da obra. Hediograma da sua formação. Hediograma quer dizer a forma de que foram formados dessa goma, ou seja, desse líquido. É a razão de ter que vir de fora, isto é, do verdadeiro mundo de origem do animal racional, todo o conhecimento e esclarecimento para pôr fim de uma vez por toda com a vida do mal e com a vida da matéria. Está aí, em poder de todos, o conhecimento da imunização racional, a fim de todos se imunizarem e, por meio desse conhecimento, poder voltar ao seu mundo de origem. Isso ocorrerá quando o corpo fluídico for levado pela imunização racional, sendo o vivente portador do conhecimento e esteja devidamente integrado na imunização racional. Daí não nascerá mais aí nessa lama e nesse mal, porque a semente que germinava o mal, que é o fluido deformado nesse corpo fluídico, a imunização racional apanha-o e leva para o seu mundo de origem, a planície racional, porque tudo isso é uma deformação racional, como muito bem já sabem e conhecem o seu começo e o princípio de toda a sua trajetória. Agora vejam como esse histórico é tão longo, sendo preciso muitos dias para contar, e em novos detalhes, pois o principal já está aí revelado nas 21 eternidades que se passaram. Estão passando pela 21ª, e desta para a extinção da vida da matéria. Então, a matéria e todos os demais viventes surgiram do chão, motivo pelo qual todos vão para debaixo dele, porque a ele todos pertencem. Mas o conteúdo da formação, geração e criação é que é o fluido causador e a causa dos seres, porque não há efeito sem causa. A causa, a imunização racional apanha e leva para o mundo de origem, a planície racional. E a causa não estando mais aí, dentro do calor, não existe mais efeito, que são os seres, os corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Daí, então, findando-se a vida da matéria, porque a causa da deformação dos seres é retirada aí do calor para o mundo de origem, que é o fluido. O corpo fluídico deformado é levado pela imunização racional. Por conseguinte, a pessoa não nascerá mais aí, nessa vida de matéria, porque a causa desse feito, desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, não está mais dentro desse calor. Então, assim, finda-se a vida e o mundo da matéria, porque não há efeito sem causa. Se existe esse efeito, que é o corpo do animal racional, é porque existe a causa, que é o fluido deformado racional. É esse corpo fluídico que a imunização apanha e leva para o seu mundo de origem, saindo daí do campo em que tudo é bicho. Não existem puros, nem santos, nem perfeitos. Todos são deformados, cheios de defeitos, monstros, por estarem sob o governo de monstro, que é o fogo, o elétrico e magnético. O fogo queima e mata, por isso é um monstro. Assim, todos vão sendo iluminados pelo monstro, que é o sol, o gerador e criador, e por ser monstro, é destruidor. Constrói e destrói o próprio bicho. Isto porque quem constrói e destrói os seus não passa de um monstro. Veja como é calamitosa a vida do mal, a vida da matéria, sendo esta mal puro. Viviam a vida inteira à procura do bem, da felicidade e da fraternidade. Isso tudo só existe nas palavras, e nunca o encontraram, porque não existe o bem no mal, existe na palavra, aparentemente. E por isso nunca encontraram o bem verdadeiro, isto porque a vida da matéria é do mal, sendo todos sofredores. E os materialistas, procurando buscar o bem no mal e nunca o encontrando. Isso jamais poderia acontecer, porque na matéria só existe o bem aparente e não o bem verdadeiro.
e o bem verdadeiro na matéria nunca existiu, apenas por ser matéria, onde todos estão sujeitos a todos os sofrimentos, dores e doenças. Enfim, num desequilíbrio total, por ser o mal permanente na matéria. Evidencia-se que no mal não existe equilíbrio. Aparentemente demonstram ser equilibrados, porque o mal não equilibra ninguém. Matéria é a essência do mal, e por ser mal por si mesmo se destrói, não podendo de forma alguma encontrar o equilíbrio e o bem no mal. Mas, por não se conhecerem, é que viviam assim, horrivelmente dessa maneira, sempre à procura do bem no mal, e nunca o encontrando, sendo a inconsciência a causa de todos ficarem assim, lutando a vida inteira à procura do bem, e nunca o encontrando, como nunca foi encontrado. Tudo isso por desconhecimento total de si mesmo, da sua natureza e da origem verdadeira do seu natural. Então, viviam sem saber por que eram assim e por que assim ficaram. Julgavam e pensavam, por não saberem, que a vida fosse essa mesma e não conhecerem a origem do seu verdadeiro ser, do seu natural, não conhecendo por que ficaram assim e de onde vieram, não conhecendo a sua origem e a origem do mundo, adotando a vida como se fosse essa mesma, como se fosse a vida verdadeira, e na mesma hora se contradizendo, por não suportar o sofrimento e a morte. Ninguém quer morrer, todos querem viver. Assim vão vivendo em contradição consigo mesmos, inconscientemente, não sabendo, não vendo e nem conhecendo o porquê de tudo isso, por não conhecer a verdadeira origem, o seu verdadeiro natural, por não conhecer quem os fez assim, e não sabendo por que foram feitos assim, dessa maneira, ignorando as bases de sua origem. Nunca souberam de nada, e quem nada de si sabe, nada pode dizer. Quem não sabe como foi feito, muito menos sabe dizer se está certo ou errado. Hoje, todos estão sabendo e conhecendo porque assim ficaram, vivendo fantasiados hipocritamente, de forma fingida e falsa, vivendo uma vida que não é a sua, a qual não lhe pertence e não é de sua propriedade, pois a perde de um momento para outro, sem querer perdê-la. Tudo porque ficaram sem nada, sem garantia, sem eira e sem beira, vivendo a esmo, tontos, no mundo sem saber o porquê dele e da sua existência, igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe por que vive e sem saber dar qualquer explicação do seu ser, da sua origem e do seu natural. Vivem grosseiramente, de forma estúpida, como cegos de olhos abertos, nessas trevas, sob a luz do fogo que é o sol, o qual os queima, maltrata e mata. E assim vão vivendo ridicularizados dessa maneira e dessa forma, tontos, desorientados e inconscientes, não sabendo o que dizem, muito menos o que fazem e o que querem, porque o sofrimento conduz todos assim dessa maneira, variando sempre como loucos, à procura do bem e do bom, não sabendo como o encontrar, de forma alguma, na matéria. O bem jamais poderia ser encontrado no mal. Tinham de sofrer sempre, como até hoje o sofrimento sempre se multiplicou, de todas as maneiras e de todas as formas. E hoje, felicíssimos, por conhecerem e saberem o porquê de tudo isso e porquê que assim ficaram. Dessa forma, são formados do bem? De onde vieram e para onde vão? A razão desse mundo assim ser, em princípio, disse ser o mundo desse ou daquele jeito. Enfim, sempre desconfiado com tudo e com medo de tudo, vivendo assombrado dessa maneira, de experiência em experiência, para ver se acerta, e sempre com medo de não acertar, de perder, de se prejudicar, com medo de não dar certo, à procura do bem no mal, e sempre por encontrá-lo. Quantos passos perdidos aí nessa vida do nada, começando em nada. Quantos passos perdidos em vão.
Quanta caduquice e ilusão! Vejam a vida dos que têm coragem de dizer que vivem muito bem. Como vai fulano? Eu vou bem. Por que respondem assim? Porque não se conhecem. Já viu alguém bem na matéria? Vivem sim, iludidos, traídos e alimentando o sofrimento de si mesmos. Dessa forma, hoje estão conhecendo o bem verdadeiro, este que está em suas mãos, a imunização racional. Hoje estão conhecendo e sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, conhecendo e sabendo o porquê assim são, o porquê assim ficaram, não conhecendo a sua origem, ficando ridicularizados assim desse jeito e dessa maneira, abaixo do ridículo. De onde surgiram? De onde saíram para chegarem a esse ponto? E por que chegaram ao extremo de serem ridicularizados dessa maneira e dessa forma? Qual foi o crime que cometeram para se reduzirem assim ao nada e ficarem mais baixos do que nada? Porque são feitos do nada, e o nada não vale nada. Por isso estão abaixo do nada, ridicularizados desse jeito e dessa maneira. Por isso dependem de tudo para viver, e o tudo que aí está não depende do ser humano, que não passa de um mero ridicularizado nessa terra. Então, já se viu no mal alguém ser feliz? Já se viu no mal existir felicidade? Um ser de matéria e de lama pode ser feliz? Um ser que vive agonizando a vida inteira pode ser feliz? Um ser que vive desassossegado a vida inteira pode ser feliz? Já viu no mal existir felicidade? Matéria é uma coisa podre, com aparência de boa, e por ser podre, por si mesmo se destrói. Portanto, não existe nada de bom na matéria. O bom na matéria, só na palavra. É dor aqui, é dor ali, incomodado com isso e com aquilo, aborrecido com isso e aborrecido com aquilo. Não há sossego. E daqui um bocado, o bom morreu de repente, acabou de repente. Isso porque nunca conheceram o bem nem o bom. Por isso, tudo se acaba, por ser tudo aparência, sendo traídos pela aparência e ilusão, traídos pelas artes, sugestionados e anestesiados pelas ilusões, pelas fantasias, pelas artes, pelas riquezas da lama, da podridão e da matéria. Para quem não sabe o porquê assim é, tinha que ser assim mesmo. Matéria e desilusão são produtos do bicho, dessas bicheiras em pé, e por assim ser, são destruídos pelos bichos. O bicho constrói, o bicho destrói. O que gera os seres são os micróbios e os vírus. Os bichos, portanto, são bicheiras em pé. Os germes, os micróbios, é que formam esse corpo microbiano e, ainda germinando, originam verdadeiras bicheiras em pé, construídas pelos vermes e pelos vírus, destruídos pelos próprios bichos, que são gerados da podridão da matéria. Daí, então, forma-se uma bicheira em pé. Os bichos destroem, por isso vai ficando velho e vai se acabando. São os próprios bichos que estão destruindo a bicheira em pé, que é o corpo. Portanto, produtos da lama e da podridão. A matéria é uma coisa podre, e um podre desconhece o porquê é podre. Um podre em vida não sabe por que é podre. Se soubesse, não seria podre. Por isso, tudo se inflama, por serem podres, cebosos, morrinhentos, fedorentos, tendo de usar a água para aparentar aquele limpo que não são. Então, o que um podre sabe? Nada. O que um podre conhece? Nada. Portanto, não sabe nada, nem porque são podres. Não sabem porque são feitos de lama, nem porque são feitos de matéria, que é uma coisa nojenta. Então, o que é que sabem? Nada. Falam iguais a papagaios, que só sabem falar aquilo que aprenderam e o que aprendem. Se não aprenderem, nada sabem falar. Ficam esses papagaios com todas essas papagaiadas, iludidos com as aparências, com as artes, com as fantasias,
com essa lama e com esta podridão. Só mesmo um bicho das trevas é que pode viver assim, sofrendo e se maldizendo sem saber por quê. Por isso, tem medo de tudo, de adoecer, de morrer. Tem medo disso e medo daquilo. Sempre com medo, desconfiados disto e daquilo. Sempre desconfiados nessa sebaria nojenta, nesse mar de lama, sendo todos lamas em pé, empedernidos de maneira que, por isso, são comidos pelos bichos em vida. O que é a velhice? É a pessoa que está sendo comida em vida, por isso vai perdendo as suas forças. Sua saúde é comida, sendo destruída pelo bicho. Vai perdendo a vida. Aí acabou-se o tudo constituído pelo bicho e destruído pelo bicho, comido em vida. Por isso se acabam e morrem sempre falando em felicidade, em bem, em paz, por não se conhecerem. Pensar que existe é uma coisa e ver que não existe é outra. Assim, todos iludidos, traídos consigo mesmo e traindo os demais, criaram esse vocabulário, todas essas palavras para ver se amenizavam o sofrimento da podridão e se consolavam com palavras bonitas, cativantes, sugestionantes e iludidos com esse montão de asneiras e de tradições. Vejam a que ridículo chegaram, ao ponto de renegarem a vida, aquilo que ninguém tem direito, a própria vida. Hoje, conhecendo que não são daí, e o porquê desse tudo ser assim, estando em mãos de todos, o caminho certo da origem verdadeira de todos, a estrada racional, para que todos retornem ao seu lugar de origem, a planície racional. Hoje, todos de retorno ao seu mundo de origem, pela estrada racional, a verdadeira estrada do animal racional, do bicho que nunca soube o porquê era assim, e que ninguém nunca soube por que era assim, o porquê assim são, o porquê do mundo e de sua criação e geração. Hoje estão sabendo e vendo que sonho. Estavam sonhando de olhos abertos, ou seja, cegos de olhos abertos. Por isso, está aí em mãos de todos a imunização racional. Isso é um levantamento da podridão para se libertarem. Muitos estão sonhando existir na matéria santos e puros, e no mal jamais poderia existir. Mas tem muitos idiotas que estão cegos, completamente cegos. Pensavam que na matéria existissem santos e puros. Então, já viu no mal existirem santos e puros? Se a matéria é um mal, como é que podiam existir santos no mal? Ou seja, pureza no mal. Então, não sabem que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes? Nem aí na matéria, nem no espaço, nem nos astros, não existem santos e nem puros. Todos são deformados. Tudo que está abaixo do sol é uma coisa só. Tudo é deformado. Os habitantes do espaço, do elétrico e magnético, os habitantes dos astros, os habitantes aí desse vácuo entre o Sol e a Terra, todos são iguais. Não existem puros nem santos. Isto porque todos estão deformados aí dentro do campo elétrico e magnético. A vida no espaço, a vida dos astros e dos habitantes é intranquila e de lutas, porque estão aí dentro da deformação em que todos lutam, como também os que estão em cima da Terra, que são a bicharada em pé, que se transformam em seres, como também os seres do espaço, abaixo do Sol. O que se vê é o mal. Ninguém tem paz, e falam em paz. Ninguém tem sossego, e falam em sossego. Ninguém tem felicidade, e falam em felicidade. Falam ainda em fraternidade. Isto tudo só existe nas palavras para enganar e engambelar os maus com palavras bonitas e bem recheadas. As fantasias, a arte de falar e o falar são uma arte para atrair, sugestionar e emocionar.
É uma anestesia da matéria ouvir essas palavras tão boas. Se elas funcionassem, era muito melhor, mas elas não funcionam. Apresentam uma felicidade através das palavras, isto é, uma forma de anestesia para a matéria. Por isso, o sofrimento está aí, desmoronando tudo isso. Se houvesse felicidade, ninguém sofria. Se houvesse paz, todos viveriam bem e não agonizando desse jeito como vivem, nervosos, aborrecidos, contrariados, desesperados, tristes, muitos a ponto de enlouquecer, doentes, queixando-se a vida inteira e sem sossego. O sofrimento contradizendo essas palavras, esse recheio de palavras bonitas para o engambelo e sugestão da matéria, para ficarem bem recheados de ilusões, e sempre traídos por essas palavras e anestesiados por elas. É uma bagagem de palavras para a acomodação da matéria. É um calmante, muitas vezes naquela hora, só naquele momento em que está ouvindo. Você vai ser feliz. Você vai ser muito feliz. Você vai viver em paz. É um anestésico para aquele momento. E assim, não podiam encontrar de maneira alguma o bem no mal. Por isso, todos sofrendo, cada qual de sua forma, do seu jeito, de sua maneira. Cada vez mais o sofrimento se multiplicando, porque o mal por si mesmo vai se destruindo. Todos vão vivendo de aparências, traindo-se e traindo os demais, enganando os demais, dizendo que estão certos, falando em certos e vivendo horrivelmente dessa maneira. Uma vida de traidores de si mesmos e dos demais, porque sentem uma coisa e dizem outra. Nunca falando o que estão sentindo. Pensam uma coisa e dizem outra. Está ruim, mas dizem que está bom. Sempre enganando os demais. Quem engana os demais e a si mesmo é bom? Quem trai a si mesmo e os demais é bom? Matéria é mal puro, por isso tinham de viver assim dessa maneira, hipocritamente. Com a hipocrisia e a falsidade, tinham de viver assim, horrivelmente desse jeito, sempre falando impuro e sempre por encontrá-lo. Já se viu na matéria existir pureza e bondade? Já se viu no mal existir bom? Certo que não, pois a matéria é mal puro. Como é que falam em bom? Bom, aparentemente, basta serem matéria para serem intolerantes consigo mesmos e não saberem o que querem, variando e insatisfeitos sempre. Não existe satisfação total. Se estão satisfeitos de um lado, mal satisfeitos do outro. A insatisfação é sempre constante, aparentando que vai tudo muito bem. Bem, sim, tudo muito bem, tudo felicíssimo e todos felizes, mas de sofrimento. Os corpos anteriores a esses eram corpos dos racionais, que vieram se deformando, e os que se extinguiram em cima da planície que virou água, surgiu daí o sexo masculino, nascendo do próprio chão, gerados do próprio chão pela água microbiana. Gerou-se o corpo primitivo, que era bem diferente desse atual. Então, para a geração e criação, formação e crescimento, durou muito. Não falavam. Só se entendiam apenas por acenos. Eram bichos em formação. Depois, com o tempo, é que o corpo em matéria veio se transformando, até chegarem a ser como são. Mas, no princípio, eram assim, uma espécie de monstros, de monstrengos. O que quer dizer? Uma árvore, quando pequena, não demonstra o que ela vai ser. Depois de grande, vai criando galhos aqui, galhos ali. E assim foi se formando o corpo, gerado na planície que virou água e na resina que virou cinza, que é a terra. Daí, com o tempo, vieram entrando em novas fórmulas, em novas épocas, em que cada época era uma transformação. Cada transformação levava uma eternidade, que para chegarem ao que são, passaram por 21 eternidades,
A 21ª é a que estão passando. Daí, vejam a desolação da matéria, uma coisa que nasceu do chão, um vegetal com fórmula diferente, como todos os animais, porque todos nasceram do chão. São vegetais com fórmulas diferentes, com fórmula de animal. E por serem vegetais, nascidos da terra e da água, é que precisam de ambas as fórmulas para viverem. E assim, vejam como é a vida da matéria e do mal, todas essas ilusões, para ver se remediam ou remediavam essa fracassada vida de matéria. Na matéria, o ser é tão estúpido que se torna até repugnante esclarecer a sua origem. Sabem que são de matéria, não conhecem profundamente como se originaram. Sabem apenas que são produtos da água. Se transformaram em seres, mas a água, para se transformar em seres, tinha e tem de ter o seu conteúdo, que são os vírus, os micróbios, para a formação desses seres. Micróbios, vírus e vermes. Essa família é muito grande e muito variante a sua qualidade, que são os próprios micróbios da água, criados e gerados pela própria água para a formação dos seres, que são os produtos da água. Isso porque a água choca e envenenada é a ação e criação dos venenos, que é o mal da matéria. Hoje, os corpos anteriores a estes, que se extinguiram fluidicamente, já deformados em categoria superior a essa deformação material, foram os mesmos corpos que se extinguiram fluidicamente em cima da resina que virou cinza, e depois, entrando a água da planície que se derreteu nessa cinza, deu-se então a ação, pela quentura do foco da luz, a formação dos micróbios, para a formação, geração, criação dessa bicharada, que começou nessa época a nascer do chão. Os que se extinguiram em cima da resina deram origem aos micróbios do sexo feminino. Dessa forma, o vivente, por não se conhecer, é que vivia a vida inteira a procurar o bem no mal, na vida do mal, na vida da matéria, e nunca o encontrando, jamais podendo encontrar, porque o mal é mal mesmo, e por isso por si mesmo se destrói. Os viventes, por serem maus, são sofredores, e de origem do mal, por serem de origem da matéria e formados do mal puro. Matéria é mal. Então, como engendraram tudo isso? Foi pelo simples fato de se deformarem nessas condições, porque não há efeito sem causa. Se estão e são assim, é porque existe a causa. A causa já sabem e conhecem muito bem, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Tratem de ler e reler sempre, a fim de se desenvolverem racionalmente, que por meio desse conhecimento terão consigo o equilíbrio racional. Tudo é preciso para o animal aprender e saber. Se não aprender, nada sabe. Se não aprender nada, nada conhece. Então, tenha persistência na leitura para se imunizar o mais depressa possível, para que não volte mais a nascer aí no mal, deixando assim de ser delirante e de sofrer para sempre. Porque hoje já estão cientes do porquê de tudo isso, e o de assim serem, e de tudo assim ser dessa forma. A imunização racional faz a ligação do animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional.